Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui é Jaci Custódio, para quem não me conhece, eu sou designer há mais de 11 anos e aqui nesse canal você encontra tudo, absolutamente tudo que você precisa saber sobre como empreender no mundo de design. E hoje eu vim trazer aqui para vocês um vídeo muito massa. Como você criar post carrossel que engaja com seus seguidores. Então, ó, esse vídeo não é só para você que é designer e cria aí as artes para os seus clientes, mas também para você que cria as próprias artes, né? Se você também não é necessariamente design, mas quer saber dicas aí de como criar posts que realmente engajam. Ele tendo bom conteúdo e também sendo bonito, né? Atrair o cliente. Então, já dá o seu like aqui no vídeo, curte, compartilha, coloca lá no grupo de outros designers, pessoas que você sabe que precisa saber desse vídeo, tá bom? Ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. E olha, antes de partir aqui para o meu computador para te mostrar tintim por tintim, eu quero conversar com você, designer, sobre uma coisa. Eu tô trazendo essa dica aqui para você, designer, não ser apenas um executor do que o seu cliente pede, mas também ser um ativo, ser uma pessoa assim que dá soluções para ele, tá bom? Nós como designer, a gente não tá aqui para servir o cliente no sentido, olha, o cliente mandou aqui o texto, a frase, seja lá o que for, e você só vai lá e criar. Não, procure dar soluções melhores, procure entender um pouco melhor sobre o marketing digital, né, no geral, para trazer soluções para ele, né? Afinal de contas, os clientes querem parceiros, não querem só designer, pessoas que produzam o que ele pede, que façam o que ele pede, tá bom? Por isso que eu vim aqui trazer essa dica, não só de layout, tá? Não só de criação de post bonito, mas também para você ajudar o seu cliente na hora de produzir o post dele, tá bom? Então, não seja só um designer executor, mas também seja ativo, dê soluções para os seus clientes. Combinado? Afinal de contas, né, pessoal, o seu cliente tendo mais engajamento, consequentemente ele vai ter mais venda, consequentemente você vai crescer com esse cliente. Como usar o modelo AIDA, tá bom? Para criar os teus posts bonitos e com conteúdo. Vamos lá para a tela do meu computador? A letra AIDA significa o seguinte: atenção, interesse, desejo e ação. É um método, um modelo, seja lá como você quiser chamar, isso não importa no momento. O importante é você seguir isso daqui para criar o seu post carrossel, que vai te ajudar demais, tá bom? Então, é o seguinte, partindo do princípio que a gente precisa primeiro chamar a atenção do seu cliente, o que é que primeiro ele vai ver? Ele vai ver primeiro, ó, é a capa. Nós temos pouquíssimos segundos para atrair a atenção do cliente no meio de um turbilhão de postagens. Então, capriche na capa. Vai duas dicas aqui para vocês, tá? Procurem usar, trazer fotos, imagens que remetam ao conteúdo que você vai trazer. Traga emoções através da imagem para o que você vai solucionar, qual o conteúdo que você vai trazer, tá? Então aqui nesse exemplo, por exemplo, eu trouxe a foto, né, da cliente. Esse é um post de uma venda de um serviço, tá bom? Então eu trouxe aqui, ó, de imediato uma imagem dela, uma foto dela, mas eu poderia estar usando aqui, dependendo do seu post, qualquer outro tipo de foto, tá? Lembrando que foto da própria pessoa, né, engaja com mais facilidade, gera mais identificação da pessoa, tá bom? Então já vai uma dica aí sobre imagem. Observe na imagem o que é que tem. Tem ela no computador, porque é de onde é feita a mentoria, que é feita de forma online. Ela tá com um aspecto assim de ajudar, né, a outra pessoa. Então, procure imagens que remetam ao que você vai falar, ao que vai destrinchar. Vou dar um exemplo aqui bem bacana, tá? Se o seu conteúdo, o seu post vai ser de dúvidas, 6 dúvidas que todo seguidor tem, por exemplo, tá? Se o título vai ser essa postagem. Então, busca a imagem, se não for do teu cliente, busca de banco de imagem, imagens que remeta a essa dúvida. Então, um exemplo aqui, eu peguei essa imagem aqui no FreePic para mostrar para vocês.
ela tá com a cara assim de não sei o que vou fazer, eu tô com dúvida, não sei se isso é o certo. Então, observe o quanto que uma imagem já mostra o que você vai falar, né? Antes da gente começar a falar, a gente precisa expressar isso através do nosso rosto, né? Através da nossa imagem. Então, busque imagens que já mostrem qual é a dúvida que você vai sanar, qual é a solução que você vai dar para o seu seguidor. Outra questão aqui, voltando para o meu post, é em relação ao título, ao texto. Procure texto rápido, curto, tá bom? Que seja muito rápido de ler. Não vá fazer um texto aqui na capa, pelo amor de Deus, tá certo? Vamos lá para o nosso próximo passo, que é o interesse. Vamos imaginar aqui que a gente está fazendo uma redação, não é mesmo? E aí, o que a gente começa com uma redação, né? A gente tem lá o título, que vamos dizer aqui que a gente é a nossa capa, e a gente tem uma introdução. Para isso que existe o interesse. Os próximos um post ou dois posts, tá? Que você selecionar, você vai trazer uma introdução sobre o que é que você está fazendo, o que é que você vai falar. Aqui nesses dois primeiros posts a gente trouxe informações sobre o que é que vai vir a seguida, tá? Então, separe esses dois primeiros posts para introduzir o tema, falar um pouquinho, de forma resumida, o tema do seu conteúdo, tá bom? Ou do conteúdo do seu cliente. A terceira parte é o desejo. E aqui no desejo é que você vai explorar todo o tema. O que é importante você fazer, trazer de conteúdo nessa parte aqui do desejo, né? Na hora de trazer realmente o conteúdo para as pessoas entenderem. Procure ser o mais breve. Conteúdo em carrossel é bom para ter o quê? Interação, ser fácil de consumo, ser prático, tá bom? Então, não exagere no texto, traga coisas práticas que as pessoas podem fazer. Vou dar um exemplo só aqui, ó. Nesse outro post, a gente tem aqui 6 dicas, tá bom? Para as pessoas não cometerem um erro de um determinado assunto. Então, trazer esses tópicos, né? Você vê que aqui, ó, hoje ele vai trazer as 6 dicas e são conteúdos e são textos curtos, são coisas curtinhas para o cliente ler, tá certo? Outra coisa aqui que é muito importante na hora de continuar, de criar o post carrossel. Aqui vem uma dica da designer para você na hora de construir também o seu post carrossel. Quando tem uma imagem, quando eu aplico imagem, ícones, né, alguma coisa do tipo, eu dou uma cortada aqui na imagem. Então, vamos dizer aqui, ó, essa linha aqui minha é uma divisão de um post para o outro. Então, eu coloco aqui, ó, um pedacinho da imagem de um lado e um pedacinho do outro. Para quem for ver esse post aqui, ó, individualizado, ele vai ver que vai estar cortando aqui, né, a imagem. E isso vai gerar uma curiosidade, ele vai pensar automaticamente, tem algo mais por vir, então eu vou passar, entendeu? Então vai aí uma dica, uma super dica aí para você estar criando o seu conteúdo. Deixa as imagens, o ícone ou algum elemento pela metade em um post, metade para o outro, para gerar esse entendimento, né, do seu seguidor que vai ter algo mais e ele vai arrastar a tela, tá certo? Então, olha, separa aqui quantos posts forem necessários para você criar o desejo do seu cliente, para ele justamente, ó, ter aquela vontade de continuar. Ler o primeiro conteúdo, ele vai continuar a ler até chegar no final. E aí a nossa última parte, que é a nossa ação. A gente precisa de um estímulo para fazer alguma coisa. Então, é muito importante que nos seus posts também tenham esses estímulos, tá? Então, no último post, exatamente no último post, você vai deixar uma chamada de ação. É o que a gente chama aqui no marketing, né, digital de call to action. Nome bonito? Para dizer para o cliente fazer alguma ação no seu post. Seja para curtir, comentar, compartilhar, salvar, as métricas de engajamento que realmente são válidas, tá bom? Então aqui, ó, no último post, tá? Exatamente no último post, você vai deixar essa mensagem para o seu cliente. Olha, o conteúdo foi bom? Você gostou? Então
salva, curte, compartilha, tá bom? Uma coisa aqui que é super importante, faz o teu post carrossel com um único objetivo. Vou dar um exemplo aqui. Se você quer que seja um post compartilhável, então no final, na ação, coloca só para ele compartilhar. Não dá muitas opções para o seu seguidor, porque ele pode ficar assim, ó, não sei se eu curto, se eu comento, se eu compartilho, e no final das contas ele não faz nada. Ou somente curte, que aí é uma métrica tão baixa, né, para o Instagram reconhecer que é um conteúdo de valor. Então, seja muito específico, tá? Então, por exemplo, aqui nessa postagem, eu vou colocar só um de salvar, como são de 6 dicas. Então, é um conteúdo para a pessoa salvar, muito importante, muito fácil da pessoa salvar, para consultar depois. Então, já coloquei aqui, ó, gostou do conteúdo? Salva para consultar sempre que precisar. Então, não precisa você colocar todas as ações que o Instagram disponibiliza, tá bom? Traz apenas uma ação para o seu seguidor trazer. Aqui tá outro exemplo, né? Que você ativar as notificações, tá? Seja sempre muito claro no que você quer fazer. Dê um passo a passo, mostre onde fazer, né? Ative essa parte visual, que a gente é tão bom, nós seres humanos somos tão bons de entender as coisas de forma visual. Então, explore esse lado quando for criar os posts dos seus clientes. Combinado? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, tá? Como você tá aí criando os seus posts de forma que seja um conteúdo bom e que seja também bonito, atrativo para os seus seguidores, trazendo aí mais engajamento para os seus clientes. Esse post, como eu falei para vocês no começo, é um post para você ser muito mais ativo com o seu cliente, dê sugestões, leve sugestões para ele. Se você vê se o que o cliente está fazendo aqui, tudo ao contrário do que você viu aqui, das dicas que você viu, que eu compartilhei aqui com vocês, então leve essas dicas para o cliente. Às vezes o cliente não sabe. Seja muito parceiro do seu cliente, traga soluções para ele, ajude ele nessa jornada. Muitas vezes você pode pegar aí um cliente que ele é zero no digital, não entende nada sobre engajamento, não sabe nem o que é engajamento, mas quer estar no digital. Então, ajude ele na forma que você conhece. Então, é super importante que você não fique preso a Photoshop, a ferramentas, a apenas executar o seu trabalho como designer. Seja parceiro do seu cliente, traga novas soluções, novas ideias. Eu espero muito que esse vídeo tenha ajudado todos vocês, tanto vocês que são designers, tanto vocês que criam seus próprios posts, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, coloca aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, que eu vou ter um prazer em responder. E te espero no próximo vídeo.